Mateus capítulo 6, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 9. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura, que é o texto que serve de base para a nossa reflexão na noite de hoje, na quarta mensagem da série Discipulado. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, irmãos, na quarta mensagem dessa série Discipulado, o tema da nossa reflexão é Aprendendo a Orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Era muito comum na antiguidade os mestres ensinarem os seus pupilos, os seus discípulos. Isso era muito comum. Até mesmo entre os gregos também havia isso. Então havia na figura grega a figura do paidagogo, o pedagogo, aquele que tomava pela mão e ensinava. E ele tinha esse cuidado de ensinar e ensinar mesmo. E o pai confiava plenamente na figura daquele que era o mestre. A figura do pedagogo, do ensinador, daquele que ensinava no passado, do mestre, ele era uma figura muito bem vista e requisitada na sociedade, diferente dos dias de hoje aqui na nossa nação. Em outras nações, a figura do pedagogo, do professor, ela é uma figura muito estimada. No Brasil não há, digo isso com autoridade, não há o reconhecimento adequado para essa figura. Essa figura, irmãos, ela era muito querida pela família. Era muito importante. Havia uma confiança e uma relação de confiança muito grande entre os pais e esse que era o pedagogo, o ensinador. O mestre era uma figura muito importante. João Batista também tinha os seus discípulos e ele costumava sair para fora da cidade, para um lugar mais ermo, para ter aquele momento de reflexão, de pensar, de perguntas e respostas, e isso era muito comum. O evangelista Lucas, no seu capítulo de número 11, nos relata também essa mesma procura por parte dos discípulos de Jesus para aprender a orar. E eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então, na reflexão de Lucas, ele explica exatamente esse texto que nós estamos lendo. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Os discípulos querem aprender. E eu sempre digo isso, né, que Jesus não ensinou ninguém a pregar, mas ele ensinou a orar. E por que isso? Pela importância da oração. Agora olha que interessante, os discípulos procuram o seu mestre para aprender. Eles procuram Jesus. E eles falam assim: olha, João também ensina os seus discípulos. Ensina a gente, Jesus. Eu acho essa expressão tão bonita, porque eles poderiam, irmãos, aprender com qualquer outro mestre ali da região, mas eles se identificam com Jesus, com a pessoa de Jesus, com a figura de Jesus, porque eles estão caminhando com Jesus. Eles estão observando a autoridade de Jesus, quem é Jesus, e eles estão dizendo, em outras palavras, nós queremos ser como o Senhor. Portanto, ensina-nos
a orar. Eles estão observando em Jesus não apenas um milagreiro, mas eles percebem que Jesus não abre mão da oração. E isso é interessante. O Evangelho nos relata, irmãos, que Jesus acordava de madrugada para orar, porque ele não abria mão desse momento de oração. Porque durante o dia, as demandas que ele teria no reino das multidões, dos doentes, aquilo demandaria dele tanto tempo, tanta energia, que nas idas e vindas ele dizia: eu não posso começar o dia sem falar com meu Pai. E embora seja de madrugada, mesmo de madrugada, ele sai de casa e vai para um lugar deserto. Porque muito provavelmente todos sabiam onde ele residia e a demanda começaria muito cedo ali, e não adiantava ele dizer que não estava em casa. Ele não mentiria, portanto, ele não abre mão. Se eu não posso durante o dia, devido às demandas, eu vou antecipar a alvorada na presença do meu Deus. Quando ele está dizendo, irmãos, vós orareis assim, ele vai passando algumas diretrizes que nós vamos ver daqui a pouquinho. E antes de nós vermos essas diretrizes, esses conceitos de oração, porque o tema é aprendendo a orar com Jesus, é bom que entendamos algo sobre a oração chamada dominical. Dominical, irmãos, não significa dizer que ela deve ser recitada aos domingos. Dominical significa do Senhor. Então é a oração do Senhor. Não há nenhum problema, irmãos, em nós a recitarmos. Não há nenhum problema. Mas o propósito de Jesus não é esse. O propósito de Jesus não é decorem essa oração. Essa oração tem poder. Deixem a Bíblia aberta aqui, porque isso tem poder. Ou também não se esqueçam de deixar a Bíblia no Salmo 91, a casa fica forte. É nada disso. O que nós temos aprendido aqui, irmãos, nessa série de discipulado, é que eu sempre tenho dito, a vida com Deus é uma vida relacional. Precisamos estreitar a nossa relação com o Senhor. Para isso, precisamos conhecê-lo. E Ele se dá a conhecer. Jesus não se esconde, Deus não se esconde. Pelo contrário, Ele que se revela. Ele revela o seu amor, a sua graça, a sua ira, revela o nosso pecado e revela a salvação e perdão plenos em Cristo Jesus. Então, na noite de hoje, irmãos, nós precisamos entender isso. Reverendo, é errado eu orar a oração dominical? Não, meu irmão, não tem erro nenhum, não há nenhuma inconveniência. O que eu quero que você entenda é que ela não é suficiente. Nós precisamos, com as nossas próprias palavras, aprender a nos relacionar com Deus. É isso. E isso está implícito aqui no texto que nós queremos aprender. Aprendendo a orar com Jesus. Primeira lição que o Senhor Jesus Cristo deixa muito clara aqui quando ele diz a oração do Senhor. Ele está deixando uma coisa muito clara para quem quer aprender a se relacionar com Ele. Toda oração começa com Deus, nunca com a gente. Toda oração começa com Deus. O texto é autoexplicativo. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu. A oração começa com Deus, não com as nossas necessidades. A oração começa com Deus, não com a nossa lista de pedidos. E a gente é craque nisso, não? Se a gente colocar num papel, a gente pega duas folhas, uma folha aqui e outra aqui. A gente coloca aqui os pedidos, a gente lembra de todos. Se a gente fizer uma lista de agradecimento, a gente não se lembra de todos. Mas dos pedidos, sim. Oração, irmãos, não é estender a Deus um elenco de necessidades. Há o momento disso, falaremos daqui alguns minutinhos mais. Mas quando ele diz Pai Nosso, ele está falando de uma relação. Quem é Deus para mim? Deus é Pai. Eu não mando nele. Ele não é servo, o servo sou eu. Eu sou o filho, ele é o pai, ele é quem está no trono, ele não é meu mordomo, faça isso, faça aquilo.
Nós não encontramos, irmãos, na igreja, aquela figura mitológica das histórias das 1001 noites ou qualquer outra coisa semelhante como a lâmpada do Aladim. Eu vou dar uma esfregadinha, vou dar uma lustrada e aí vou fazer os meus pedidos. Relação com Deus não é isso. É eu saber que eu sou filho e por conta disso, Ele sendo Pai, como disse o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É isso mesmo. Oração começa com Deus, isso revela a intimidade. Ele é meu Pai, Ele não é um estranho. Ele é meu Pai, Ele não é um carrasco. Ele é meu Pai, Ele não está distante. Ele é meu Pai, Ele não é ausente. Ele é meu Pai, Ele me ama. Meu Pai revela a intimidade e também revela, como diz o texto, irmãos, santificado seja o teu nome, Deus é santo. Não devemos nos esquecer isso. Deus não é um qualquer. Deus não é meu amiguinho. Não, Deus não é meu parça. Ele é santo. É um Deus sobre todo nome. E isso revela reverência. Ele é Pai e Ele é santo. Ele é próximo a mim, mas Ele não é comum. Ele não é um qualquer. E essa reverência, irmãos, não é medo, é temor devido. E é assim que nós nos relacionamos com o Senhor nesse primeiro ponto. A oração começa com Deus. Muitas vezes nós invertemos todas essas coisas. A gente ora para Deus de acordo com o tamanho da nossa fome, não de acordo com o tamanho da santidade dele. E a gente arruma as mais variadas desculpas. Senhor, o Senhor me conhece. Não é? Eu sou assim. E aí a gente vai entrar naquela situação que os irmãos já bem entendem, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ora, se você vai ser sempre assim, Deus nunca vai lhe transformar. É sinal de que Deus nunca lhe transformou. Gabriela ou Gabriel. A relação com Deus, ela não pode ser um desfiar de pedidos ou de listas intermináveis. Jesus nos ensina que a oração começa com a adoração. Eu o adoro por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Devemos deixar as listas para o momento adequado. A oração começa com Deus. Antes de pedir qualquer coisa, devemos dizer: Senhor, Tu és digno. Pai nosso, santificado seja o Teu nome. O segundo conceito que Jesus está dizendo e estabelecendo nessa oração, que não é para ser repetida, mas ensinada e aprendida nos seus conceitos, irmãos, a oração nos ensina a alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai. A oração nos ensina a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. O texto é claro quando diz: venha o teu reino, no verso 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto aqui quanto nos céus. É aqui, irmãos, que está o coração da oração. Aqui está o centro da nossa relação com Deus, a submissão, a rendição, ao entendermos que a vontade de Deus, ela é superior à nossa. A vontade de Deus, irmãos, como a palavra dele mesmo nos revela, ela é boa, perfeita e agradável. Então não há lugar para a nossa imposição ou para as nossas imposições. Não é Deus, ouça bem o que eu vou lhe dizer, escute aqui. Não é isso. Não é Deus, eu quero isso porque eu preciso disso. Não é faça-se a minha vontade. E nós aprendemos isso com o nosso Senhor, não apenas aqui, tanto Ele ensina quando Ele pratica. Vamos trazer à memória o Getsemane, quando Ele em lágrimas rogou ao Senhor: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Entretanto, seja feita a tua vontade
e não a minha. Seja feita como tu queres e não como eu quero. Ele ensina e pratica oração. É alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. É nós dizermos: Senhor, o Senhor me conhece, eu sou pequeno e não conheço nada, eu sou um nada. Na minha visão é isso, mas eu entrego isso, essa causa, essa pessoa, essa luta, nas mãos do Senhor, porque nas minhas mãos isso não pode estar, eu não tenho condição de tratar disso. Eu entrego essa causa ao Senhor. Seja feita a tua vontade. Ele fala ainda: venha o teu reino. Reverendo, mas o reino de Deus já não veio? Sim, ele já está entre nós. O que Jesus Cristo está dizendo com isso é: governe a minha vida. É consagração. É entrega, é rendição. E quando ele diz: seja feita a tua vontade, a expressão é de plena rendição. É de não oferecer resistência, é dizer: Senhor, tu sabes, eu não sei. Tu guias, eu sigo. O Senhor fala, eu obedeço. É a mesma coisa que nós estivermos dizendo: Senhor, não é fácil para mim, mas eu confio em Ti. Isso é expressão de fé. Orar assim, irmãos, exige quebrantamento. Isso quebra todas as nossas resistências. A segunda lição é: a oração deve alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Uma terceira lição que nós aprendemos, um terceiro conceito que o Senhor está dizendo nessa oração, irmãos, é que a oração, a nossa fala com Deus, o nosso dia a dia com Deus, ela deve expressar uma dependência diária de Deus. Uma dependência diária de Deus. O texto, irmãos, no verso de número 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não está dizendo: dá-me aí a compra do mês. É dia a dia. Isso aqui, irmãos, nós vamos observar que as nossas dependências, as nossas necessidades são necessidades diárias. Portanto, a nossa oração deve ser diária. A nossa busca deve ser diária. O nosso pedido deve ser diário, não só no domingo ou ocasionalmente. Jesus está falando de um pão diário. Jesus não está falando de despensa. Jesus não está falando de estoque. Jesus está falando de hoje. A busca dessa relação com Deus, irmãos, está nos ensinando uma dependência que ela é diária, ela é constante, é uma confiança que é diária, é uma confiança que é constante, é um contentamento com o hoje. Quando o Senhor Jesus Cristo fala: basta ao próprio dia o seu mal, Ele está dizendo: meu querido, não antecipa as lutas de amanhã, é hoje. É a comunhão que deve ser diária. Deus não promete, irmãos, luxo a ninguém, Ele nunca prometeu. Quem diz isso são pessoas, Jesus nunca disse. Quem diz isso são igrejas, Jesus nunca disse. Quem diz isso são ministérios, Jesus nunca disse isso. Ele promete sustento, Ele disse, e Ele sustenta. Ele disse: vejam as aves dos céus, observem, Deus as sustenta. E vocês não valem mais do que as aves? O Pai sustenta. Isso é promessa de Jesus. O sustento Jesus prometeu. Cada dia, irmãos, em que nós acordamos e enquanto dormimos, o Senhor provê. E o Senhor nos dá o sustento e nos dá o necessário. Isso é prova de fidelidade ao Senhor. Nós podemos não ter a nossa despensa, irmãos, tudo aquilo que nós gostaríamos de ter.
mas nós temos na nossa despensa o que é necessário para o nosso sustento. E isso deve ser motivo da nossa gratidão ao Senhor, da nossa oração de gratidão ao Senhor, porque Ele prova a sua fidelidade. Querido, antes da refeição, e quando você estiver comprando, seja o que for, o lanchinho do dia, o café daquele momento, o pão diário, a compra da semana, não importa. Lá no supermercado, agradeça a Deus. Ao chegar em casa, colocando na dispensa, cada pacotinho de feijão ou de arroz, do que seja, agradeça a Deus. Quando estiver preparando aquela refeição, agradeça a Deus. E ao servi-la, agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado porque este alimento é a manifestação do teu amor para comigo. Obrigado porque o Senhor está revelando o seu cuidado para com a minha família. Eu sou grato ao Senhor por isso. Então, terceira lição. O conceito que Jesus está dando é um conceito de dependência diária dele. Uma quarta lição que nós aprendemos dentro desse conceito na oração dominical, irmãos, é que a oração deve envolver o perdão e reforma nos nossos relacionamentos. Perdão nos relacionamentos interpessoais. O texto nos diz no verso de número 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado quem nos tem feito mal. Irmãos, vamos aqui, antes da gente entrar no assunto. Se Deus nos perdoasse conforme nós perdoamos os outros, nós estaríamos bem ou mal? Eita! Reverendo, vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto. Mas é uma reflexão. Precisamos alinhar os nossos relacionamentos interpessoais, e isso está implícita na nossa relação de oração com o Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui, irmãos, é um toque à autoanálise, a análise do próprio coração, do dia a dia. Não existe comunhão com Deus se o pecado não for tratado. Se as coisas que precisam ser colocadas em dia estiverem em dia. Existem certas pessoas ou situações, irmãos, que são mais fáceis de nós tratarmos e perdoarmos, mas existem certas pessoas e situações que nos dão trabalho. Vamos combinar que isso é verdade? Jesus está falando delas. Jesus está falando de todas, Ele não está dizendo algumas. Ele não está dizendo, faça o que puder, meu querido, eu te entendo. Não, Ele está dizendo, não. É buscar o perdão. E como é difícil perdoar. E Ele vai dizer lá no verso de número 14, né? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus perdoa. Se não perdoar, não há perdão da parte de Deus. E a gente acha que está tudo bem. Irmãos, por mais que seja difícil, isso deve ser objeto da nossa oração. Isso é evangelho. Observe como a vida com Deus ela é relacional. Então, o discípulo tem que aprender a colocar isso diante de Deus. Caso contrário, isso vai ser um peso no resto da vida, vai roubar o sono, vai estragar a nossa saúde. E toda vez que a gente trouxer isso à mente, a gente pode estar com pessoas amáveis, num ambiente maravilhoso com a família, mas aquilo cutuca a mente da gente e a gente estraga aquele momento. A gente traz para aquela roda tão legal de bate-papo o ódio que está aqui na nossa mente, de uma pessoa que nem está presente. Irmãos, como isso é desafiador, como isso é difícil. Jesus está dizendo, se livre disso, meu querido. Liberte-se disso por meio do perdão. Perdoe, esqueça, não trate desse assunto. Quando isso subir no seu coração, diga, meu Deus, me ajuda a tirar isso daqui de dentro, porque não está bom. Eu não vou adiante com isso. O texto está nos dizendo, irmãos, que não existe comunhão com Deus sem que esse pecado seja tratado. Reconhecer isso, irmãos, é sinal de graça. De graça. Nós estamos aprendendo que nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar é um exercício duro e difícil.
Porque não é só de boca, porque Deus conhece o nosso coração. Quem foi alcançado pela graça do perdão, deve estender a graça do perdão. Isso é um desafio. Guardar mágoa, irmãos, não é bom, é melhor guardar dinheiro. Não é? Não guarde mágoas, guarde dinheiro para viajar. Vá para Roma no próximo verão, mande fotos. A gente coloca no site da igreja. É melhor. Junte dinheiro para comprar um bom bolo de aniversário para os 15 anos, aniversário de casamento, trocar a casa, trocar o veículo. Junte outras coisas, mas não junte mágoa não, meu irmão. Isso é a pior coisa para guardar. Não há coisa melhor do que a gente estender a graça do perdão. Guardar mágoa é incompatível com a oração e comunhão com Deus verdadeira. Quem ora como Jesus ensinou, aprende a dizer: Senhor, trata o meu coração, porque eu preciso ser tratado. Quinta e última lição, o quinto e último conceito que está aqui nessa oração dominical. Jesus está nos ensinando, irmãos, o conceito de que a oração deve buscar proteção espiritual. A oração deve buscar proteção espiritual. O texto é autoexplicativo no verso de número 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus está deixando claro para o seu seguidor e para os seus discípulos e para a igreja é que a vida cristã, ela é uma batalha constante. É saber que estamos num campo de batalha. E é uma batalha, irmãos, que ela não é física, ela não é ideológica, ela é além disso. É uma batalha espiritual. O que Jesus está dizendo aqui, o conceito que Jesus está deixando claro para os discípulos é: você não é forte o suficiente. Você precisa declarar a sua fraqueza, a sua dependência do Senhor. Precisamos de um poder que não é nosso, um poder que vem de Deus. Porque nós não temos a experiência, competência ou capacidade ou lastro espiritual para sermos vitoriosos nas lutas. Não somos. Se os irmãos observarem bem algumas orientações do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo e para as igrejas às quais ele orientou, ele disse assim: fuja da idolatria, fuja do pecado. O fugir aqui é: não se meta. Você não é forte. Fuja. Se você não consegue encarar, fuja. Fuja, meu querido, o caminho é esse. Por quê? Porque não somos fortes. E com isso Paulo está dizendo: meu irmão, todos somos limitados. Não bata no peito achando que você bate no peito, mata no peito e faz o gol que você quer. Não. Não, ele está dizendo: reconheça a fraqueza e reconheça a plenitude do poder de Deus. Reconheça que a tentação é uma realidade. Que a tentação, ela é perigosa. Não flerte com o pecado. Ele vem rapidinho. O pecado se apaixona fácil, meu querido. O pecado vem rápido. Tem um ditado antigo que diz: para se encontrar com o diabo não precisa madrugar. É qualquer hora, ele está lá. É isso mesmo. Precisamos de uma proteção que vem do alto. E essa proteção é de Deus. Não nos deixes cair em tentação. A tentação em si mesma, ela não é um pecado. Ser tentado não é cair em tentação, são coisas distintas. Eu posso ser tentado e cair em tentação, aí eu peco. Mas eu posso ser tentado e fugir da tentação, não pequei. Então, o texto de Jesus é: não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. O mal, irmãos, o diabo, ele é sagaz. Ele não tem apenas uma arma, ele tem várias armas. Ele não tem apenas um disfarce, ele tem milhares de disfarces. Ele sabe se disfarçar, ele sabe se dissimular, ele sabe se infiltrar, ele sabe falar o que a gente gosta de ouvir.
Ele sabe falar o que faz bem ao nosso ego. Ele sabe como afagar o nosso coração. O diabo é mestre nisso. E Jesus diz, não, você precisa de um poder de Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, aprendendo a orar com Jesus. Nas nossas orações, os irmãos já entenderam e aprenderam que não é a mera repetição de uma oração que vai gerar em nós uma proteção. Não, é a nossa relação de dependência com Deus. Então, falando e repetindo aquilo que eu falei alguns minutos atrás, lá na introdução ainda da mensagem, nós podemos sim orar a oração dominical, não há problema, mas não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós aprendamos a nos desenvolver no diálogo com Ele por meio de uma relação dialogal. Eu preciso aprender a ter os conceitos básicos da oração. E nós aprendemos também que toda a oração deve sempre ser feita exclusivamente no nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, a autoridade jaz no nome de Jesus, Ele vos dará. Então não é em nome de pastor, não é em nome de igreja, é em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Ele é o único intercessor, Ele é o único, aquele que faz a mediação, não há outro. Então quando nós estamos aprendendo sobre oração, como discípulo que somos, o discípulo não tem que ter vergonha de falar com seu mestre. O discípulo não pode ter vergonha de orar. Ele precisa quebrar isso, porque nós estamos nos relacionando com o Pai. E isso começa em casa, aprendendo a orar diante de Deus. Jesus está dizendo, irmãos, que a oração começa com Deus. É uma oração que se submete à vontade de Deus. É uma oração que revela a nossa dependência de Deus, que trata o nosso coração, os nossos sentimentos e as nossas relações com Deus e confia plenamente no sustento da parte de Deus. A oração não é um momento na vida, é a vida em todos os momentos. É hora, irmãos, de nós como discípulos de Cristo, nós começarmos a fazer uma autoanálise. Puxa vida, eu tenho mesmo procurado estreitar minha oração com Deus, minha relação com Deus? Ou eu estou terceirizando a minha vida espiritual para a igreja? A igreja tem que resolver todos os meus problemas. Eu tenho que chegar lá com a dívida e sair sem dívida. Não, isso aí, o nome disso é banco ou agiota, não é igreja. Como é que eu estou me relacionando com Deus? Eu estou conversando com Ele? Então devemos nos questionar, irmãos, e fazer essas perguntas de autoanálise. A minha oração está começando com Deus ou está começando com a minha lista de oração, de pedidos? Eu estou buscando, de fato, a vontade de Deus ou estou impondo a minha vontade a Deus? Estou ajudando Deus porque Deus está se mostrando incapaz? Eu estou revelando que dependo de Deus diariamente? O meu coração está livre de amarguras? Ou ainda tenho pessoas que, quando eu penso, dá vontade de, Um bom termômetro para isso, irmãos, não é a memória. Não é a memória. Não há problema em nós nos lembrarmos de pessoas ou coisas do passado. Isso não é problema. Isso é um bom sinal, sinal que você tem boa memória. Já pensou se você esqueceu o seu nome ou onde você mora? Ia ser uma tragédia, não? Então, se lembrar de coisas e pessoas não é problema. O termômetro é que sentimento sobe ao meu coração quando eu lembro daquele episódio. Que sentimento que sobe ao meu coração quando eu lembro daquela pessoa. Meu irmão, se o coração está queimando, querido, é por essa coisa que você tem que orar. Se ao nos lembrar
o nosso coração está em paz, amém, a cura já ocorreu. Se o coração queima, se o sono foge, esse é o objeto da nossa oração. É por isso que eu tenho que orar. Esse é um grande termômetro. Então, se no meu coração existe essa raiz de amargura, meu querido, entenda, a raiz cresce. A raiz não morre sozinha. Ela cresce. E nos diz o texto que ela vai perturbar. O que é perturbar, reverendo? Vai tirar teu sono. Vai destruir o teu humor. Vai te impedir a comunhão com Deus, o perdão de Deus. Vai. Não se iluda. Vai estragar momentos prazerosos na sua vida, momentos únicos, com a sua esposa, com o marido e com os filhos. Sabe aquela pessoa amargurada e irritante? Sabe, você já viu pessoas assim? Gente assim, não importa o ambiente, ela estraga o ambiente porque o problema é ela. Não adianta tirar aquela criatura daqui e jogar ali. Não, o mal está dentro da criatura. Então, para onde ela for, tudo é ruim. Tudo é ruim. Você pode colocar a pessoa num ambiente maravilhoso, com piscina, que nem aquele dia que a gente foi lá para o day camp. Aquele lugar bacana, um dia agradabilíssimo. Uma pessoa má, ela põe defeito em tudo. O problema não é o lugar, o ambiente. O problema não é o outro, o ambiente não implica, é ela. Essa pessoa aqui, é disso que Jesus está falando. Estabeleça, meu irmão, uma prática diária de oração e santifique esse momento. Santificar é não abra mão, não negocie. É o seu momento com Deus. Desliga celular. Você precisa desse exercício espiritual e, repito, vida espiritual não é um aplicativo que você baixa e já sai funcionando na gente. Não é, é um exercício, isso requer disciplina. Separe o melhor tempo, não o resto do tempo, mas o melhor tempo. Jesus separava o melhor do seu tempo. Ele acordava mais cedo, ele antecipava-se às demandas. Separe esse seu tempo, sai de perto do marido, sai de perto da esposa, é o seu tempo com Deus. Tranca a porta, Jesus não disse? Entra no teu quarto e tranca a porta, deixa as coisas lá para fora. Deixa o dia a dia lá, deixa a panela no fogão. Não esquece a panela, mas não esqueça de orar. Porque você precisa disso. O discípulo, ele tem marcas, ele tem identidade. Uma delas é esse relacionamento aberto com Jesus. Meu irmão, ore. Reverendo, eu posso orar por qualquer coisa? Pode, meu irmão. Não é errado. Nunca pense que Jesus não se preocupa com as coisas pequenas da sua vida. Existe na Bíblia Jesus curando uma febre. O que a gente faz quando a gente está com febre? A gente toma um antitérmico. Não é isso, irmão? Não tem problema de tomar um antitérmico, querido. Não tem problema. Mas para você perceber que até uma febre Jesus cura. Então, ore por isso. Você acha que Jesus não está preocupado com a sua febre, meu irmão? Você acha que Jesus não está preocupado com a sua vida, meu irmão? Ah, nem vou orar porque Jesus tem mais coisas mais importantes. Meu irmão, você é importante. Pare de pensar nisso. Jesus é para tudo, filho. Jesus é para o café com pão. Leite e frutas também. Ele é para o nosso dia a dia, meu querido. Jesus é para o nosso dia a dia. Que nós, irmãos, estabeleçamos essa relação prazerosa de Jesus por meio da oração. Não abra mão desse momento, meu irmão, não abra mão. É o seu momento com o Pai. E você vai conhecer um Deus maravilhoso. Eu concluo essa nossa reflexão hoje, irmãos, com aquela antiga e bela ilustração que tem a ver com esse momento. Quando uma certa vez um pai passeando com seu filho e passou um avião lá no alto e ele fala: pai, por que o avião é tão pequeno? Olha como ele é pequeno. Não, meu filho, o avião não é pequeno. É sim, olha lá, é desse tamanhinho, pai. Imediatamente o pai mudou aquele passeio e levou o filho até o aeroporto.
Aí ele falou: pai, o avião é grande. Quando a gente se aproxima, a gente vê o tamanho do avião. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê como Ele é grande e gracioso. Aproximemo-nos de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.